Pessoal, hoje estamos aqui com o esquema de montagem do nosso elevador pantográfico de 3,5 toneladas, o SGT 6230. E aqui eu vou mostrar para vocês todo o esquema, tanto hidráulico, esquema de montagem elétrico e pneumático. Beleza? Então acompanha aí no vídeo. Tomada padrão 3 pinos, 220, não é trifásico, ele é 220 monofásico. Isso vai facilitar muito e a variedade de utilizações, ambientes para utilizar esse produto. Não precisa ter uma energia preparada, pode ser um 220 monofásico, comum e padrão aí de comércios. Pessoal, e aqui na parte de trás a gente vai fazer a ligação do hidráulico, que vai ser responsável pela transferência do óleo do elevador. Vamos fazer a ligação de energia, cabo positivo e negativo, e a ligação pneumática, que vai ser responsável pela trava. Então aqui no hidráulico, com duas chaves, uma eu apoio, a outra eu rosqueio. Tá, não preciso dar um torque excessivo, não preciso utilizar veda-roscas, seja ele líquido ou teflon. Na parte eletrônica, né, a parte de energia, o positivo e o negativo tem um encaixe próprio, então não tem como ligar errado, como vocês podem observar aí no vídeo. E na parte pneumática eu vou fazer a ligação somente do central. As duas mangueiras que entram no elevador responsável pela trava já vem montado de fábrica. Após o encaixe, só certifica que está tudo bem conectado. Nós também recomendamos isolar os cabos elétricos, tá bom? Faz uma isolação com fita isolante para que não tenha nenhum problema ou até mesmo desconectar com a utilização do dia a dia. Pessoal, então vamos aqui para a parte mecânica do elevador. Abrindo aqui, a gente já se depara com a bomba de óleo, dica extra, dá um confere e um reaperto em todas as mangueiras que a gente tem aqui para não ter nenhum vazamento de óleo. Dá um confere também na parte eletrônica, ver se não tem nenhum fio solto ou mal posicionado, aonde possa, porventura, ao ligar na tomada, puxar o fio e desconectar aqui a parte de cima. Então deixar os fios bem presos. Parte de óleo, como que vai funcionar para o primeiro uso? Completa o nível total de óleo. Desrosqueando aqui, a gente encontra a vareta. Vai mostrar pra gente, a gente vai conseguir identificar o nível dele. Então a gente vai completando o máximo, até ficar mais ou menos desta forma aqui. Fechou. Depois de dar um confere na parte eletrônica, na parte hidráulica, faça o acionamento. Se porventura, depois do primeiro uso, subiu total, desceu, olha aqui de novo o hidráulico para ver se tem óleo. Porque às vezes pode ficar algum ar no sistema, a gente dá mais um golinho de óleo para deixar o nível 100%. Para fazer esse confere no óleo após o primeiro acionamento, na vareta de óleo a gente consegue identificar nível mínimo. O óleo não pode estar no nível mínimo, tá bom? Ele tem que estar sempre, a gente sempre recomenda do meio para baixo, tá bom? Pra gente não ter nenhum problema de ar no sistema e ter alguma falha na hora de levantar o equipamento e o veículo. Esse fio aqui em específico, tá bom? O que eu recomendo? Sempre colocar uma fita Hellerman nessa parte aqui de trás para poder fazer o travamento dele, porque esse cabo, né, esse fio é o mesmo que vai descer por todo o sistema e ele vem aqui. Então, como isso daqui é móvel, acaba movimentando para um lado para o outro, nossa parte de controle, de comando, isso daqui pode desencaixar ou até mesmo forçar os conectores. Por isso que eu recomendo a fixação dele aqui, para esse fio ficar travado e não ter esse movimento, ok? Quando a gente porventura puxar aqui atrás, esse fio não se movimenta. Pessoal, aqui a gente tem a parte então de energia, tá? Tomada padrão nacional, 3 pinos, 220, não é trifásico, é um 220 monofásico, que vai te trazer bastante aí variedade, né, para utilizar em diversos tipos de comércio, seja uma estética automotiva, seja uma oficina mecânica, uma funilaria e pintura, é o padrão convencional de energia. E aqui nós temos a conexão de ar. Originalmente ela acompanha o nosso pino japonês de alta vazão, mas para essa situação em específico ele pode ser substituído pelo pino de baixa vazão, porque não é um equipamento de consumo excessivo de ar, é apenas um acionamento das travas de segurança. Feita a ligação elétrica, feita a ligação pneumática, vamos colocar o equipamento em uso. Primeiro ponto, viro a trava, vai energizar, o LED verde vai se acender, faço o movimento de subida, ok? Então ele subiu, automaticamente clico no botão de trava. Por que esse botão de trava? Para ele fazer o descanso com as travas acionadas e nunca realizar o descanso do elevador, né? Trabalhar com ele sem a trava, sustentado somente pelo hidráulico e pelo pneumático, ok? E no movimento de descida, a trava é recolhida automaticamente. Clico para descer e para o movimento de descida, a gente vai acionar o botão, ele vai fazer uma pré-elevação
vai liberar as travas em 2 segundos, porque aqui na parte de dentro a gente tem um temporizador responsável pelo comando dessa trava. Lembrando que a gente recomenda, ele já vem pré-ajustado em 2, só faz um confere para ver se está na posição. O que significa esse 2, tá? É o movimento de destravamento das travas, isso é automático. Clicou no processo de descida, ele vai fazer uma pré-elevação, vai desacionar isso em 2 segundos e realizar o processo de descida do elevador. Pessoal, e aqui eu vou mostrar para vocês como funciona a parte de posicionamento do elevador. Às vezes você tem uma oficina, um espaço onde você está trabalhando e precisa realizar a movimentação do elevador para um lado ou para o outro, uma grande vantagem do nosso pantográfico. Então na parte da frente a gente tem aqui o suporte do gancho, onde eu posiciono a nossa alavanca e aqui eu faço o movimento de elevação do elevador. Então aqui nessa parte eu consigo movimentar e posicionar o elevador para onde eu quiser. E pessoal, aqui na parte da frente do elevador, para você colocar os rodízios da parte da frente, o elevador, primeiro ponto, ele tem que estar suspenso. Então a gente posiciona as rodinhas com as travas, ok? Ela já tem um encaixe certinho e não vai deixar você colocar de forma errada. Fiz o processo total de descida, as rodinhas já entram em ação automaticamente. Pessoal, uma dica extremamente importante é o prévio cuidado com a nossa trava, o nosso limite de segurança, tá? Como é que funciona isso, João? A partir do momento que o elevador subiu total, para não forçar o mecanismo, essa parte entra em contato com a trava e ele desarma todo o sistema de subida para evitar forçar o mecanismo, tanto hidráulico quanto o mecanismo pneumático. Uma dica extra para o pessoal aí que trabalha com lavação, tá? Trabalha com lavagens automotivas, lavagem de chassi. Por mais que ele tenha uma boa resistência à água, a gente não recomenda jatos de águas direto, tomar cuidado com o contato com produtos químicos muito pesados e submergir ele à água, tá bom? Para não ter nenhum defeito neste sensor. O que a gente recomenda para essa aplicação? Tentar isolar isso daqui de alguma forma, tá? Colocar um plástico protegendo, colocar um saquinho, algo do tipo, para não ter um contato direto com a água. Pessoal, então aqui uma dica de posicionamento correto do elevador. Isso daí vai te trazer segurança e evitar danos no seu equipamento. Distribuir de forma uniforme o veículo para um lado e para o outro, sempre tentar centralizar o máximo possível para a distribuição de peso. E o peso do veículo, normalmente se o carro tem um motor na parte dianteira, na parte traseira, sempre colocar o lado mais pesado do veículo sempre para o lado do pistão hidráulico. Ou seja, se o carro tem um motor na frente, coloca o veículo de frente, virado sempre o motor para o lado do hidráulico. Veículos que têm motores na parte traseira, coloca o veículo de ré, deixando sempre o peso para o lado do hidráulico. E esse elevador ele conta com 4 rampas móveis, que também serve de extensor para o elevador, assim deixando ele maior para atingir, né, conseguir utilizar veículos maiores. Então aqui na parte da frente, eu faço elevação manual, destravo o elevador, consigo deixar ele menor ou somente puxando, realizando o barulho da trava, ele também tem um extensor. Para o posicionamento do veículo, sempre as travas abaixadas, as rampas retas para o veículo entrar no elevador. Após isso, posso baixar ou deixar ele esticado. Fica ao seu critério de utilização. Para ficar por dentro de mais dicas de equipamentos, dicas de montagem, soluções para o seu negócio, siga e compartilhe a gente aqui no nosso canal do YouTube, nossas redes sociais no Instagram e Facebook e TikTok. Tá tudo abaixo aqui na descrição do vídeo. Obrigado, até o próximo vídeo.